Então, bora lá, gente. Que alegria, né? Faz tempo já. Deixa eu desligar meu som aqui. Faz dias já, a gente entrou de férias e não voltou mais. Mas hoje a gente está retomando. E a gente vai começar uma série de encontros pré-imersão. Por que que eu quis trabalhar isso? Para trazer para vocês um pouco mais do que a gente vai viver nesse dia, para vocês conhecerem, para vocês terem um pouco mais de conhecimento, enfim. O tema de hoje é daqueles que a gente, mesmo sem perceber, ele comanda boa parte da nossa vida. O tema de hoje é culpa e inocência nos relacionamentos. E eu não tô falando aqui, gente, falando de coisa grande, de coisa complexa, não. Eu tô falando aqui do jeito que a gente recebe elogio, do jeito que a gente recebe um presente, quando alguém faz um favor pra gente, e como a gente devolve isso pro mundo. Essa culpa e essa inocência. Eu quero perguntar para vocês se já aconteceu com vocês, com alguma de vocês, quando alguém ajuda vocês, vocês sentiram logo uma pressão. Agora eu preciso fazer algo para essa pessoa. Ou então, quando você faz muito por alguém e parece que nunca é o suficiente. Vocês já tiveram essa sensação? Essa sensação é o que a gente vai falar hoje. Ai, agora eu preciso retribuir, eu preciso fazer, eu preciso isso, preciso aquilo. É essa sensação que a gente vai falar hoje. Bora lá? Todas as relações, elas começam com o dar e receber. É como se fosse uma dança. E junto dessa dança vem dois sentimentos: culpa ou inocência. A culpa, ela aparece quando sentimos que a gente está devendo algo. E a inocência é quando a gente sente que está tudo equilibrado. Vou dar um exemplo para vocês. A vizinha de vocês é muito gente boa e ela levou um bolo para vocês, porque ela sabe que você ama aquele bolo. Mas aí quando ela chega com esse bolo, vocês têm aquela sensação assim que, vixe, agora eu vou precisar fazer alguma coisa para levar para ela. É como se fosse um impulso natural do nosso coração tentar manter esse equilíbrio. Então, a vizinha vem com o bolo, você pega o bolo e fala: agora eu vou precisar devolver esse potinho com alguma coisa. Quem que já teve essa sensação, né? O problema é que muitas vezes esse equilíbrio ele não é tão leve assim. E é aí que a gente começa a perceber. Ou a gente se afasta demais, ou a gente tenta compensar demais esse dar e receber. E isso é muito visível dentro dos relacionamentos. E aí a gente vai falar de três formas dessa inocência. De que forma essa inocência ela acontece? A primeira forma é o desligamento. É quando a pessoa prefere entrar, é quando ela prefere não entrar nesse joguinho de dar e receber. Ela recusa ajuda. Não preciso de ajuda, eu faço tudo sozinho. Ela não aceita presente. Ela evita receber. Por quê? Para ela não se sentir obrigada. Parece até, sabe, uma independência. Parece até bonito. Mas no fundo, isso afasta. É como se ela te dissesse assim: eu não quero nada de você, porque não quero te dever nada. Então eu recuso ajuda, eu recuso um presente. Não, não precisa, muito obrigada. Não, não quero, eu faço sozinha. Porque lá no fundinho, ela não quer ficar devendo esse favor. Então, por exemplo, uma amiga, ela vai e. Uma amiga que você quer dar um presente, vou mudar o exemplo.
E ela sempre responde: ah, não, não precisa, não quero. Até parece humilde, sabe? Mas no fundo ela tá querendo se fechar e ficar sozinha. Eu quero que vocês pensem agora: existe algum lugar na vida de vocês onde vocês se desligaram? Por exemplo, uma relação em que vocês não permitem que o outro te dê. Porque toda vez que eu me recuso a receber, eu não deixo o amor do outro ter valor. Então, o outro quer fazer, o outro quer te dar de presente, o outro quer te amar, quer te acolher, e você diz: não, não quero, obrigado. Você está dizendo para essa outra pessoa que o amor dele não tem valor. Em algum momento, vocês já falaram isso? Tipo, não, não quero, não preciso. Ou então, não permitir que alguém ajude vocês, não permitir receber um presente. Quando a gente faz isso, a gente está bloqueando o próprio fluxo de abundância. Porque tudo que vem é aquilo a mim, eu preciso receber. Quando eu digo não, não quero, é como se vocês bloqueassem, e aí o sistema, acontece que, tipo, não, ela não quer, então eu não vou dar mais disso. Sim, muitas vezes, né, Márcia, a gente faz isso. E aí a gente diz para amiga: não, seu amor não tem valor. Inconsciente, de uma forma inconsciente, essa é essa a informação que você acaba passando, infelizmente. Depois a gente tem a abundância. É a segunda forma, né, dessa inocência, é a abundância. É quando aqui a gente consegue, se eu não merecesse isso me ensinou a receber isso mesmo. A gente precisa receber. É como que se você não recebe, o, a vida tá te dando em abundância. E você fala: não, não quero, obrigado. Ou seja, por vergonha, ou seja, pelos seus medos, seus traumas, ou então porque a mãe ensinou que tem que falar: não, obrigado, né? É como se você dissesse: não, eu não quero, eu não preciso. E a vida não te dá mais daquilo. Então, na abundância, o que que acontece? A gente consegue receber de coração aberto e ainda transbordar. A gente aceita o que vem, agradece, o dar e receber acontece naturalmente. Essa troca, ela acontece natural. É como que se você recebesse, você fosse dar um presente para sua tia, por exemplo. Aí ela já te puxa pelo braço, te abraça, já te convida para almoçar. É leve, é gostoso, aquela troca genuína. É isso. É essa abundância. É diferente de falar: não, tia, não quero, obrigada, não preciso. Eu vou fazer um exercício rapidinho aqui com vocês. Eu quero que vocês lembrem de um momento em que vocês receberam algo com alegria, sem culpa, sem se sentir devendo, sem sentir que precisa retribuir. Pode ser algo simples, sabe? Um elogio, um gesto, um presente, um abraço, pode ser qualquer coisa. Quero que vocês busquem lá dentro de vocês. E aí, depois que vocês lembrarem desse dia, desse momento, eu quero que vocês sintam no corpo como é receber assim. Receber com leveza, com alegria, sem culpa. Percebe no seu peito, como o seu peito ele se abre, como que o rosto ele se relaxa. Percebe se vem calor. Gente, isso é o fluxo saudável, ou pelo menos, né, deveria ser.
Conseguiram lembrar num momento desse? Às vezes a gente se priva de receber mais, simplesmente porque a gente faz esse movimento de recusa, sendo que lá dentro da gente a gente quer muito mais, mais amor, mais carinho, mais atenção, presença, presente mesmo, elogio. A outra forma é a forma de troca, é onde é o equilíbrio saudável, é nessa troca. É quando eu recebo algo, de alguma forma, eu retribuo. Lembra sempre que o dar e receber, a gente já falou sobre isso aqui. É como se fosse uma balança. Então, imagina, você está de um lado e a outra pessoa está do outro lado. Seja uma amiga, seja seu marido, seja seu namorado, seja quem for. A outra pessoa com que você está se relacionando está do outro lado. Então, é como que se ela colocasse alguma coisa e de alguma forma você vai lá e retribui equivalente. Não precisa ser na mesma moeda. Vamos supor, a vizinha te deu o bolo, aí você ficou com aquela sensação que precisava retribuir. Aí você foi lá, não precisa retribuir com um bolo também, mas precisa dessa energia. Essa energia ela precisa continuar circulando. Então, imagina que a vizinha pediu para você olhar o filho dela um dia. Tô pegando esse exemplo da vizinha para vocês terem a mesma noção. Aí você cuidou. Aí no outro dia ela vai lá e leva esse bolo para você. Ou simplesmente você oferece uma escuta para essa pessoa. Aí ela foi buscar o filho e aí foi falar que ela estava muito cansada, que estava acontecendo isso, aquilo na vida dela. E você só de oferecer uma escuta para essa pessoa. Isso já mantém a troca, já mantém esse laço entre vocês vivo. Não é sobre dívida, gente. Eu quero que vocês tenham muito isso. Não é sobre dívida, é sobre conexão. Eu quero que vocês olhem para as relações de vocês mais próximas. E quero que vocês percebam: existe equilíbrio entre o que você dá e o que você recebe? Ou você é aquela que só dá? Ou você é aquela que só quer que o marido faz e você não faz? Ai, mas eu queria que ele fizesse isso, eu queria que ele fosse assim, eu queria. Qual é a sua parte? Então, quero que vocês percebam se existe esse equilíbrio. Ou se essa balança, ela pesa mais de um lado, ou se ela pesa um pouco mais do outro lado. Então, reparem nas relações mais próximas de vocês. Quando essa balança, ela pesa demais, esse peso é muito grande para um lado, alguém vai se sentir sobrecarregado. E esse alguém vai se sentir em dívida. Quando eu dou demais para o outro, às vezes ele não se acha à altura de retribuir. Ele se sente em dívida. E é uma dívida que ele pensa, eu não vou conseguir pagar essa dívida. O que que eu faço? Essa pessoa se afasta, ela vai embora. Vocês já viram? Nossa, mas eu fiz de tudo. Eu fazia isso, eu fazia aquilo para ele. Ele foi embora. Ele me traiu, ele me trocou, ele simplesmente foi embora. Eu não entendo. Eu fazia de tudo e ele foi embora. Por quê? Porque essa balança ela não está equilibrada. A gente precisa dar aquilo que eu tenho equilibrado e o outro só toma aquilo que ele precisa. Aí a gente mantém essa energia do dar e receber. Quero que vocês coloquem aí ou pensem, né? Eu quero que vocês pensem em três pessoas próximas de vocês.
Coloquem aí. Ah, marido, filho, alguém do trabalho, sei lá. Coloca três pessoas. Pense em três pessoas. E aí, do lado dessas pessoas, vamos supor, coloquei Bruno. Eu dou mais, eu recebo mais, ou a nossa troca está equilibrada? Então, quero que vocês pensem nessas três pessoas e coloquem: dou mais, recebo mais. Está equilibrado. E aí, depois, eu quero que vocês se perguntem: o que me impede de receber mais dessa pessoa? O que me impede? Ou então, o que me impede de dar mais para essa pessoa? Gente, parece um exercício muito simples, mas ele é muito forte. Por quê? Porque ele mostra aonde a nossa vida está, aonde está o fluxo, aonde está travado. E aonde o fluxo trava, o amor trava junto. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês ou escreverem ou irem pensando aí. Aonde nessa relação? Quem dá mais? Quem dá menos? Está equilibrado? Faça essa investigação. Enquanto isso, deixa eu só colocar essas três pessoas. Quando a gente vai falar um pouco mais sobre os relacionamentos amorosos, né? Vamos dizer mesmo, o dar e receber do casal, quando um dá mais do que recebe, a gente cria um desequilíbrio, um desnivelamento de força. Quem dá mais, gente, ele começa a sentir que o outro é ingrato ou acomodado. Então, será que eu estou dando de... Será que ele é realmente acomodado? Ou será que eu estou dando demais? Quem começa a receber demais sente a culpa, sente a dívida, é uma dívida impagável e se sente inferior. Tem um sentimento de inferioridade. Gente, e essa troca, ela não é só material. Ela também é emocional. Atenção demais, cuidado, afeto, elogio demais, presença demais. Quem dá mais? Quem recebe? Só quem recebe demais. Começa a se perguntar. Começa a olhar para o relacionamento. Sabe quando a gente toma sempre a frente, né, no relacionamento? Sabe quando a gente sempre toma a frente? A gente paga as contas, a gente organiza tudo, a gente resolve tudo, e o outro fica lá só recebendo, só recebendo. Esse excesso de dar, que parece amor, ele pode humilhar. Porque aquele que só recebe, mesmo sem querer, ele sente que não está num lugar de igual para igual. Então, será que eu estou fazendo demais? Gente, e esse fazer demais, às vezes, é por amor mesmo. A gente toma esse lugar e eu vou fazer para ajudar, porque, né, coitado, ele não tem tempo, ele não tem dinheiro, ele não tem iniciativa. Gente, quando há uma grande dívida emocional, por exemplo,
um parceiro, o nosso marido salvou a gente de uma situação muito difícil. Essa marca, ela pode se transformar numa culpa, mesmo que silenciosa, e isso impede o relacionamento ser leve. Nós que vamos supor, né, nesse exemplo, nós que fomos salva, a gente pode começar a se afastar, porque sente que nunca vai conseguir retribuir a altura. Por exemplo, o marido da gente pagou a faculdade e nos sustentou por anos. Quando a gente se forma, em vez da gente se unir, a gente começa a se distanciar. Porque lá no fundo, a gente carrega a sensação dessa dívida. A gente sente uma sensação de inferioridade. Que doideira, né? A mente da gente, ela é muito doida. Onde que mora o perigo? O perigo mora quando começa a entrar o desligamento no relacionamento, no casal. E um desligamento, gente, ele pode vir como uma independência demais. Nós somos muito independentes aqui, né? Então eu não vou pedir ajuda. Eu não vou compartilhar, porque eu não vou ficar me mostrando vulnerável. Só que isso é como se criasse um muro e o outro começa a sentir, para que ela precisa de mim? Eu não sirvo para nada. Ele se sente, ele não se sente necessário no relacionamento. Exemplo, aquela esposa que ela nunca pede ajuda para nada. Ela nunca fala o que sente, ela nunca deixa o marido participar das decisões. Às vezes a gente quer mostrar força. Eu sou forte, eu sou independente. Só que isso gera um afastamento no nosso relacionamento. O que a gente precisa? A gente precisa receber de verdade e permitir que o outro tenha importância. Uma troca saudável não é sobre igualar, é sobre manter essa energia viva. Se hoje eu cuido mais, amanhã você cuida de mim de outra forma. Uma coisa, uma vez, ficou muito claro isso, essa troca, né, entre eu e o Bruno. A gente acho que a gente não sei se a gente era casado ainda ou se era bem no comecinho do namoro. E quando não sabemos demonstrar o amor e o afeto ao outro. Ah, a gente vai falar sobre isso. Voltando aqui, né, que eu ia dizer para vocês, depois eu volto aí. Logo no comecinho no casamento ou um pouco antes, a gente fazia osteopatia, né? Fazia osteopatia e o Bruno fazia também, mas em horário separado. E aí, um dia, a nossa terapeuta falou assim: Nossa, que legal que vocês têm isso, essa troca. Aí eu falei: O quê? Quando um tá desmoronando, o outro tá sustentando. Gente, a gente era impressionante, a gente nunca ficava, exemplo bobo assim, doente junto. Ou um ficava doente, o outro ficava sustentando. Aí, a hora que o outro melhorava, tal, o outro ficava doente, e aí um ia lá e era impressionante essa dança entre a gente. Era, ainda é, sabe? Eu vejo muito isso, mas desde aquela época ela falou assim: Nossa, como que vocês conseguem manter isso, né? Porque tem relacionamento que um adoece, o outro já cai junto. Aí comecei, sei lá, a ter uma gripe. Aí o outro já também tá com gripe no outro dia. Aí fica os dois ali dividindo quem tá mais doente, quem tá mais fraco. E aí a gente percebeu que o nosso relacionamento não era assim. Um ficava doente, o outro ia lá, cuidava, sustentava. Aí a hora que estava tudo bem, passava um tempo. Aí, sei lá, o outro pegava outra gripe. A gente conseguia um sustentar o outro. E não só os dois esvaziavam o copo ao mesmo tempo, sabe? Se meu copo estava mais vazio, o Bruno ia lá e enchia esse copo. E assim eu fazia com o copo dele. Então, é essa troca que mantém vivo o casal. A gente caminha junto. Essa troca ela precisa ser viva para a gente caminhar e não ser um peso.
Eu cuido do outro quando o outro está doente. O outro prepara uma janta especial depois. Gente, não é um cálculo, é um movimento. Quando eu não sei demonstrar o afeto ao outro, primeiro a gente precisa entender como o outro se sente amado. Eu já falei aqui, já falei em alguma aula sobre as linguagens do amor, né? Porque o Bruno é muito toque, então ele se sente amado quando eu abraço ele. Só que para mim, hoje já é mais fácil. Mas para mim, antigamente, era muito difícil fazer carinho. Fazer um cafuné, tocar nele era muito difícil. Eu fui uma criança que não recebi toque. Então, para mim, era muito difícil. O meu relacionamento, o meu relacionar com o amor era fazer. Fazer, 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 fazer. Então, meu ato de amor é serviço. Eu também não conseguia tocar, mas eu fui me permitindo porque eu vi que era importante para o Bruno. Ele só se sentia amado quando eu tocava, quando eu abraçava. Eu podia ter feito o melhor jantar. Ah, ok, gostoso, uma delícia. Mas eu percebi que faltava. Faltava um toque, faltava um abraço, faltava um cafuné depois, faltava um momento ali da gente ficar mais juntinho. Então, o ato de amor não é só fazer aquilo que eu consigo, aquilo que é fácil para mim. Amar, eu preciso me dispor e fazer aquilo que ele se sente amado. E aí você vai se permitir, é um exercício, vai demandar muita força e energia sua nesse primeiro momento, até você quebrar isso. Até eu quebrar isso, eu tive que fazer de formas conscientes mesmo. Eu preciso, o Bruno tá, eu conseguia ver, o Bruno tá precisando mais do meu abraço, mais de um carinho, mais. E aí comecei a trabalhar, a equilibrar isso, sabe? Porque era a forma que ele se sentia amado por mim. E ele aprendeu também que não é só me tocar, que também é fazer. Arrumar uma louça, me ajudar com uma louça, é me ajudar a fazer uma coisa com o José, que é o serviço, que é o meu ato de minha linguagem de amor, né? Então eu não consigo demonstrar. Vai precisar um pouquinho mais desse não consigo. Quantas coisas a gente faz que a gente não quer? E a gente tem que fazer. Às vezes a gente não quer nem levantar da cama, quero ficar aqui, tô com preguiça, mas tem que levantar, não tem? Tem. Então assim também. Porque se a gente fica fazendo só o que a gente quer, só o que é fácil, a gente nunca vai crescer, a gente nunca vai evoluir, a gente nunca vai romper isso, sabe? Então, sabe aqui, igual a academia, se eu não for, eu não vou ter um corpo saudável. Mesmo não querendo, eu vou lá. Aí depois que você começa a ir, mesmo aquela sensação, você começa a ter os benefícios, você começa a melhorar, você vê que seu corpo está um pouquinho mais firme, que a barriga está um pouco mais murcha. Aí você vê que é bom ir, entendeu? Então, é um exercício mesmo. É você se dispor, por amor a você, eu faço isso. Respondi a sua pergunta ali? Kelly, respondi. Aqui nós dois somos de toque. Ah, então é fácil. Quando os dois têm a mesma linguagem, é fácil. Um abraço, outro beijo, nanana. Isso é muito fácil. Agora, quando quer ver, então, difícil para mim também seria palavras de afirmações. Deixa eu falar sobre isso, vou trazer isso para o nosso encontro. Falar para mim também é muito difícil. Porque eu fui uma criança silenciada. Cala a boca, né? O que eu falava não tinha valor. Então, dizer eu te amo, nossa, era tipo assim, queria me matar para mim conseguir dizer. Nossa, gente. E a nossa linguagem de amor está nitidamente relacionada com as nossas feridas emocionais.
ela está relacionada com as feridas emocionais. Eu vou trazer mais a fundo sobre isso, porque é legal a gente entender isso. Então, a gente precisa se dispor por amor a você. Eu, todo dia um pouquinho, sabe? Um abraço. E sem contar que a gente precisa ali de 30 segundos para liberar serotonina, dopamina, ocitocina. Dentro de um abraço, gente, a gente libera ocitocina, que é o mesmo hormônio de quando uma mãe amamenta um bebê. Aquele prazer, aquele gostoso. Então, às vezes, a gente está tão estressada, tão que um abraço ele já vai acalmar a gente. Às vezes, quando eu tô. Porque vai pensar vocês que eu sou tão evoluída que eu não tenho minhas crises, não, tá? Aí o Bruno faz assim pra mim, abre o braço, sabe? Aí me abraça. Aí eu fico ali, às vezes eu choro, às vezes eu tô com raiva do abraço, porque eu quero só, sei lá, esbravejar. Aí ali dentro do abraço aí eu vou acalmando, eu vou acalmando. Aí eu Aí ele vê que eu não vou baixando a guarda, daí fico ali, aí passo. Então, às vezes, a gente precisa se permitir também isso, sabe? Ah, é uma confusão de sentimento, a gente é muito doida, gente. Mulher é o caos, né? A energia feminina, ela é o caos. E depois que eu aprendi isso, gente, ficou muito nítido. O Bruno chegou aqui em casa e eu tava limpando o chão, tava chorando, tava. Ele falou, "Ah, Aí começou a colocar ordem no meu caos. Mas só estaria feliz se tivesse assim, 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 calma, respira, nanana. Começou a colocar ordem. E é o seguinte, imagina uma casa que só tem ordem, não tem um caos. Tudo no lugar, tudo muito rígido. A gente brinca, né? A gente tem um casal que ele é muito rígido, ele é muito ordem. Aí o Bruno um dia brincou com ele, mas imagina se você casasse com alguém igual você, que também mantesse tudo em ordem, tudo muito rígido. Aí, né? Então você teria que ter casado com outro homem, a gente brincou com ele. E ela é o oposto, ela é o caos, assim, tipo, ela vai de 0 a 100 assim, em segundos. Ela é, tipo, sabe, assim. E aí é aquela briga deles, porque ele é muito parado, porque ele é muito bagunceiro, porque não sei o quê. E aí a gente tá tentando equilibrar isso, né? Mas imagina, só ordem e só caos também. Também, se a gente quiser só caos, é por isso que acontece as disfunções no relacionamento, quando é relacionamento homo, né? E de igual para igual. Porque são duas energias iguais. Só que a gente precisa de energias diferentes para a gente poder se equilibrar. A Monique disse ali: eu não consigo dizer que amo, só consigo dizer ao meu cãozinho. Sabe por quê, Monique? Em algum momento você foi falar, você tentou dizer um eu te amo, ou tentou ser ouvido, e alguém não validou esse sentimento que você queria dizer. Ou você falou e a pessoa falou assim: ai, cala a boca, você não sabe nada. Ai, o que que você está dizendo? Então, alguém traiu sua confiança nesse dizer em algum momento. E isso pode ser lá desde lá de pequenininho. Só que o cãozinho, você sabe que é um amor assim, ele não vai dizer para você alguma coisa que não vai te agradar. Ele tá ali só para te receber. Instintivamente ele te devolve na mesma proporção daquilo que você faz. Com o outro, a gente tem essa dificuldade, porque a gente nunca sabe como o outro vai reagir. Será que ele vai receber bem esse eu te amo? Ou será que ele vai achar que isso, entendeu? Então, por isso eu consigo dizer. E eu vejo que, para mim, é muito mais fácil dizer para o José um eu te amo, às vezes, do que para o Bruno. Hoje, sim, já está bem melhor. Mas é muito mais leve. Porque eu sei que o José não vai, de repente, sei lá, me remeter uma memória de, tipo, de não validação. Então, e isso era uma das coisas que eu tinha medo antes da maternidade, sabe? Quando eu tava grávida, eu ainda tinha isso, sabe?
Ai, será que eu vou conseguir dizer um eu te amo pro meu filho? E, gente, é, eu via mães que falavam assim: ai, filho, tchau, beijo, vai com Deus, te amo. Eu, pra que ficar dizendo eu te amo toda hora? Porque aquilo pra mim era muito difícil. Ai, gente, né? A mente da gente é uma doideira. E eu falava, ai, pra que ficar toda hora dizendo esse eu te amo? Por quê? Porque para mim era estranho, era desnecessário, porque eu, com as minhas feridas, não conseguia dizer. Então, quando a gente não gosta do outro, algo no outro, diz muito mais sobre a gente do que sobre o outro. É como se fosse um espelho. Mas agora, como eu tenho um pouco mais de consciência, eu penso, mas por que que aquilo nela me irrita? O que você está querendo dizer para mim? Aí eu dou um passo para trás e falo, tá. Às vezes converso com Deus, tá, Deus, eu já entendi, tá? Então, quando aquilo no outro me irrita, me deixa nervosa, me deixa desconfortável, eu não gosto dela, eu não gosto. Não, por que que eu não gosto dela? Começa a se perguntar. Ah, eu não gosto de abraçar. Por que que eu não gosto de abraçar? Por que que eu não consigo dizer um eu te amo? Por que que eu não consigo fazer um ato de carinho no meu marido? Começa a se questionar, não é porque é assim. Eu nasci assim, sou assim. Aquela velha, né, historinha da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim. Não, começa a se questionar, mas por quê? Por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo ir lá e dar um abraço espontâneo? Por que que eu não me permito receber ajuda? Por que que eu sempre tenho que estar fazendo, derramando, transbordando no outro, sendo que o outro nem está pedindo aquilo que eu estou fazendo? Começa a se perguntar, no meu relacionamento, no nosso relacionamento, eu dou mais? Eu recebo mais? Ou está equilibrado isso aqui? E pode ser que num momento a gente está equilibrado e daqui a pouco eu começo a pedir mais, a querer mais. Opa, o que está acontecendo? Por que que eu estou assim, exigindo mais? Por que que eu estou dando tanto? Começa a olhar para vocês, a realmente dar um passo para trás e se questionar. Mas por que que eu tenho determinadas ações? Por que que eu tomo atitudes dessa forma? Por que que eu ajo dessa forma? E qual área eu estou desequilibrada? Onde que esse fluxo está travado? Em qual área? Na atenção, no afeto, no toque físico, no sustento financeiro, no apoio emocional? Aonde está? O que que me impede de receber mais do outro? Começa a se perguntar. O que me impede de dar mais para o outro? O que me impede de dizer um eu te amo? Sendo que não é a palavra eu te amo, porque eu digo para o meu cachorrinho. Por que que eu não consigo dizer para você? O que que me impede de dar mais um abraço ao outro? É aí que a gente começa a se questionar e a gente começa a ter esse amadurecimento, esse conhecimento emocional, né? Esse autoconhecimento. E aí a gente começa a fazer sentido e a gente começa a entender por que que eu ajo dessa forma, por que que eu recuso um abraço. Ai, vem aqui, deixa eu Antes, gente, quando eu estava em caos, aí o Bruno queria me abraçar e eu, não, me deixa, não quero. A gente se recusa até a receber amor. Por quê? Porque eu aprendi que eu tinha que lidar sozinho com os meus sentimentos. Ninguém me ensinou, ninguém estava ali presente para me ajudar. Comecem a se questionar, comecem a se perguntar. Então, culpa e inocência. O que fica para vocês, né? De uma forma bem simples. A culpa e a inocência nos relacionamentos.
Culpa é quando a gente sente que a gente está devendo algo para alguém. E a inocência é quando a gente sente que está tudo equilibrado. Aquilo que a gente dá e aquilo que a gente recebe. No fundo, gente, a culpa aparece quando a gente recebe demais do que a gente consegue retribuir. Ou quando a gente faz algo que a gente acha que quebrou o equilíbrio da relação. Isso entra a culpa. E a inocência, ela aparece quando a gente sente que a troca está justa. Quando não estamos devendo e nem recebendo em excesso. Nós aqui é uma troca. Eu disponho de uma hora minha de tempo. Eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar atendendo alguém, poderia estar fazendo mais dinheiro, mas eu disponho de uma hora para estar aqui com vocês, para dar para vocês. Qual é a troca justa? No mínimo, vocês estarem aqui, câmera aberta, e enviar para uma amiga, postar que estava aqui. Precisa haver uma troca. Porque se só eu equilibrar esse relacionamento nosso aqui, não se mantém um vínculo saudável. Se só eu venho aqui, só eu venho aqui, e vocês só tomam, vocês não transbordam isso para outra pessoa, não encaminham o link da aula para outra pessoa, não postam lá no Instagram. Não é só de divulgar, mas de falar o que aprendeu aqui também com outra pessoa. A gente precisa manter esse fluxo para frente. Todo relacionamento tem que ter essa troca. Gente, isso que eu expliquei para vocês. Fez sentido? Fez sentido o que isso significa dentro de um relacionamento amoroso? Respondam ali para mim no chat, se fez sentido. Se vocês entenderam que precisa ter esse equilíbrio, essa troca. Vou dizer uma coisa para vocês. Adultecer não é fácil. Não é fácil. E dói, gente. Por isso que muitas das vezes as pessoas começam vou buscar melhorar, eu quero melhorar, e desistem. Porque não é fácil a gente olhar para as mazelas da gente, olhar para as dores da gente, olhar para as cicatrizes da gente. Mas esse momento é momento da gente lamber as feridas. Um dia eu escutei isso de uma professora. E fiquei com aquilo. Tá na hora da gente lamber as feridas. E ela falou bem desse tom, assim, sabe? Minhas queridas, minhas amadas. E ela é toda assim, sabe? Namorando. Tá na hora da gente lamber as nossas feridas. E fiquei. Aí, depois de um tempo, fez sentido para mim. Porque as feridas estão ali. E muitas das vezes, o que que a gente faz com a ferida? Tampa ela ali. Não quero saber, não quero ver. Dói olhar. Dói. Só que eu só vou me curar, só vou me libertar. Eu só vou me aproximar da minha essência, da minha identidade que foi afastada por conta das feridas, se eu olhar. Se eu olhar de frente, se eu me dispor realmente a cuidar dessas feridas, que é lamber as feridas. Então, toda vez que vocês sentirem culpa, é o peso da balança desequilibrada entre o dar e o receber. Um lado ou tá dando demais ou tá recebendo demais. E a inocência é leve, é saber que o amor circula sem dívidas, sem falta. E nos relacionamentos, gente,
Não é sobre quanto damos ou quanto recebemos. A gente precisa manter esse fluxo vivo. Vamos pegar o nosso exemplo. Vocês não vão conseguir retribuir aquilo que eu dou para vocês à altura de conhecimento, vamos supor, porque eu estou aqui ensinando, né? São anos de estudos. Então, não é nisso, nesse fluxo, nessa quantidade. Não é sobre isso. É sobre manter o fluxo vivo. Aí eu coloco um pouquinho, vocês colocam um pouquinho, o marido coloca um pouquinho, e você vai lá e coloca mais um pouquinho. E aí a gente vai colocar. E se o amor tá doente, isso significa que esse dar e receber pararam de dançar juntos. Então, quando eu tô sentindo culpa, gente, a culpa é a dívida que pesa. A inocência é o amor que flui. Quando eu recebo de amor aberto, eu dou ao outro o presente de ter importância para mim. Dar demais adoece. Receber demais também adoece. O amor, gente, ele precisa viver no equilíbrio. Recusar o que me oferece não me deixa mais forte. Me deixa mais sozinha, sendo que tudo que eu queria é ser amada, ser cuidada, ser validada. Mas não, eu dou conta de tudo sozinho, pode deixar eu sozinha aqui. Tô em crise, deixa eu aqui sozinha. E para a gente finalizar, gravem essa frase. O amor só cresce quando a troca não para. Então, façam esse exame de consciência. Tô dando demais? Tô tomando demais? Tô exigindo demais do outro? Tô dando pouco para o outro? Ou eu tô dando, só eu tô fazendo, só eu tô fazendo, só eu tô fazendo? Para de fazer um pouco. Se você tá achando que ele tá muito acomodado, que ele não faz nada, para de dar um pouco. Para de dar um pouco. Combinado? Daqui até o dia 28 de setembro, a gente vai falar só sobre o que mantém os relacionamentos. E não é só sobre, vocês viram, não é só sobre relacionamento amoroso. Porque relacionar, gente, é tudo. É desde você pedir um remédio na farmácia. Você tem um relacionamento. É você abrir a porta para alguém do elevador, segurar a porta para o outro entrar e o outro, no mínimo, te agradecer. Por que que a gente fica full pistola quando você abre a porta, espera a pessoa entrar e a pessoa nem olha na tua cara, nem te agradece? Ela equilibrou? No mínimo, ela olhar, oi, Fânia, tudo bem? Obrigado. Mínimo. Ou então só assim, oi, obrigado. Ela equilibrou ali, entendeu? Você abriu, você fez um gesto de amor, né, de carinho, de cuidado entre o outro ali, alguém que você nem conhece, e o outro nem olhou na tua cara. Tá vendo como que fica? Começa a olhar isso para dentro do relacionamento. Qual é a frase? Frase completa? Qual frase? Dar demais adoece, receber demais também adoece. O amor só cresce quando a troca não para. Quando a troca não para. O amor só cresce quando a troca não para. Vou mandar lá para vocês no grupo essas frases, para vocês se lembrarem. Então, recusar aquilo que o outro.
Tá querendo me dar, não deixa você mais forte. Te deixa sozinho. Então se permitam. Vou finalizar com vocês. Tem um atendimento agora. Se permitam ser cuidada, amada. Muitas das vezes a gente não se permite. Bom dia, realmente é uma realidade tudo que você falou. É verdade, meu casamento tá acabando por conta de tudo isso, me deixando mal. Então, será que eu não estou dando demais? Ou será que eu não estou sabendo receber? O que será? Aonde que essa balança desequilibrou? Quando ela desequilibrou? Ele ainda não acabou, Silvana. Ele ainda não acabou. Ele está acabando, mas ainda é tempo. E mesmo se ele tivesse acabado, ainda é tempo. Manda uma mensaginha para mim no privado, lá no WhatsApp, para a gente conversar mais. Tá bom? Então se permitam ser cuidado, amado. E é muito bom. Quando a gente permite, quando a gente consegue, quando o outro consegue acessar a gente dessa forma, vocês vão ver quanto é bom pra gente isso. E depois que a gente toma dessa água, eu brinco com as pacientes minhas e com as mentoradas, depois que a gente bebe essa água, a gente não quer mais beber de outra água. Quando a gente se permite ser cuidada, cuidada, amada, validada. Tá bom? Foi um prazer, eu tava com muita saudade de estar aqui com vocês. Na próxima sexta-feira, ó, vamos equilibrar a nossa balança? Chama pelo menos uma ou duas amigas para estar aqui com nós. Porque quantos. Mas ele pensa que está fazendo tudo por mim, mas não falta muito. É, tem que olhar com mais carinho, né? Então, finalizando aqui agora só. Então, vamos equilibrar, vamos chamar, porque quantas pessoas precisavam saber isso que vocês souberam hoje? São coisas simples que eu falei, coisas do nosso dia a dia, mas que fazem a diferença e fazem a gente repensar. Aonde será que está o erro de comunicação, igual a Silvana falou ali? Ele pensa que está fazendo tudo, mas às vezes o tudo dele não é o que você precisa. É igual a linguagem do amor. Aí eu fazia de tudo e o Bruno precisava de um abraço. Aí o Bruno me abraçava, me beijava e nanana. E o que eu queria é que ele me ajudasse com a louça do almoço. Precisa ter essa comunicação. A gente precisa entender a gente para poder entender o outro, conhecer o outro. Mas ele acha que faz de tudo, mas o tudo dele não é o que eu quero, não é aquilo que eu preciso, né? Tá bom? Então, combinado. Vamos chamar duas amigas? Eu vou pôr o link do grupo. Ah, é assim mesmo, Silvia. Relacionar não é fácil, não. Não é fácil. Mas, né, a gente manda mensagem para mim, a gente conversa, de repente a gente senta num horário para a gente olhar nisso, mas de uma forma mais profunda. Eu achava que eu namorei 10 anos, eu achava que eu conhecia meu marido, e ele achava que me conhecia também. Salvo engano. Tá bom? Então, combinado. Eu vou mandar o link lá no grupo para vocês enviarem para uma amiga estar aqui com a gente na próxima sexta-feira. Combinado? Um beijo, ficam com Deus, um bom final de semana e se permitam ser cuidada e amada. E começa a dizer, no caso ali da Silvana, começa a dizer: ah, mas eu queria que você me abraçasse, eu queria que você tirasse o lixo para fora, eu queria que você fizesse isso. Começa a falar o que vocês querem, gente. O outro não tem como o outro adivinhar. Começa a dizer. Começa a dizer. Tá bom? Beijo, fica com Deus. Até sexta-feira que vem. Ai, ai, Silvana, não é fácil. Beijo, fica com Deus, gente. Tchau.